Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre problemas de pesquisa nas pesquisas qualitativas, dando sequência aí ao que a gente viu na aula anterior. Bom, apenas para recapitular, quando a gente fala do problema de pesquisa, na pesquisa qualitativa, convém recordar que o objetivo da pesquisa qualitativa, diferentemente da pesquisa quant, ela vai estar muito mais atrelada aí à compreensão de determinados fenômenos em sua profundidade. Então, em vez de tentar associar variáveis e generalizar resultados a partir de uma amostra representativa, ela vai procurar explorar aí a perspectiva, dos participantes em seu ambiente natural ou no seu contexto. Então, aqui, esse capítulo que eu vou recomendar para vocês lerem, e basicamente ele vai estar centrado mais em pesquisas que envolvem seres humanos, principalmente. Então, é claro que em determinados tipos de pesquisa, como na história, no direito, filosofia, a gente pode trabalhar também com outros métodos que não necessariamente vão envolver a entrevista, a participação mais efetiva do pesquisador no campo para a coleta de dados, mas vai estar se debruçando aí sobre documentos, outros registros históricos, mas que também vai procurar fazer essa análise das instituições humanas, do comportamento social, a partir do seu contexto histórico e também do seu contexto espacial, socioespacial. Então, a pesquisa qualitativa, ela tem essa preocupação de não ser generalizável, mas ser específico e tentar trazer explicações sobre determinados fenômenos, principalmente os fenômenos sociais e humanos, a partir dos seus contextos específicos. E, além disso, embora não seja uma regra, esse tipo de pesquisa vai ser mais indicado para pesquisas exploratórias, ou seja, aquelas em que a gente não tem ainda muito conhecimento, não tem uma literatura muito aprofundada sobre o tema, e a gente procura justamente compreender os fenômenos, explorar o campo para tentar formular aí teorias a partir dessa observação. Então ele vai ter um caráter um pouco mais indutivo a partir das realidades específicas. Bom, com relação à formulação do problema, basicamente ele vai envolver um conjunto de elementos da mesma forma que a gente apresentou na aula anterior, ou seja, mesmo que a gente vá trabalhar com a pesquisa qualitativa, a gente vai ter que apresentar quais são os objetivos da pesquisa ou do problema de pesquisa. Ele vai envolver aí seus objetivos em congruência com as perguntas. Então a gente vai ter uma ou mais perguntas de pesquisa, e aí o trabalho justamente vai ter como objetivo responder essas questões. A diferença é que tanto o objetivo como as perguntas, elas vão ser um pouco mais abrangentes e mais flexíveis, no sentido de que a delimitação do tema ele vai surgindo à medida que a gente vai a campo, vai compreendendo mais o fenômeno e passa a dar enfoque em determinados aspectos. Então, da mesma forma, a gente tem esses dois elementos como elementos obrigatórios na apresentação no projeto de pesquisa, na escrita de um artigo científico ou qualquer outro documento que vá trazer aí os resultados de uma pesquisa, bem como da justificativa. Então, a justificativa ela vai envolver também as razões teóricas e empíricas a partir da experiência do pesquisador e da literatura anterior, que vai justamente expor as razões pelas quais vale a pena fazer essa pesquisa. A mesma coisa no que diz respeito à viabilidade da pesquisa, em termos dos recursos necessários para a execução da pesquisa, seja recursos financeiros, a capacidade técnica e o conhecimento científico prévio do pesquisador, e também as possibilidades de acesso. Quando a gente está falando principalmente de grupos de pessoas, então, se a gente tem a possibilidade de acessar esse grupo de pessoas, coletar informações, e aí vai depender muito do tipo de pesquisa que a gente está fazendo, quais são os dados a serem coletados do campo, se vai ser através de entrevistas, questionários, participação mais ativa, uma anotação, uma observação mais passiva do pesquisador, enfim. Então tudo vai depender de qual é o problema de pesquisa, dos objetivos dessa pesquisa. Isso naturalmente vai determinando qual que vai ser o método mais operacional a ser aplicado e que tipo de dados precisam ser levantados. Lembrando que a gente está falando de dados de natureza qualitativa, ou seja, a gente está analisando aspectos que não são mensuráveis, mas que têm um determinado significado que precisa ser interpretado. Então, de todas as formas, a gente apresenta também, ou analisa a viabilidade de a gente ter acesso
a esses grupos de pessoas ou as informações qualitativas para que a gente possa fazer a análise dos dados e prosseguir com a pesquisa científica. E da mesma forma, né, a gente tem que apontar, é desejável, né, que a gente aponte quais são as deficiências no conhecimento do problema, principalmente no sentido de mostrar qual que é a contribuição dessa pesquisa para o conhecimento que já foi organizado, né, que está disponível para os cientistas que se debruçaram sobre esse mesmo problema de pesquisa. O que vai ser diferente, né, o item que está destacado aqui em azul, que é um diferencial, vamos dizer assim, da pesquisa qualitativa em relação à quantitativa, é o fato que a gente também precisa definir, né, inicialmente, qual é o ambiente ou contexto em que a gente vai fazer a pesquisa de campo. Então, como a gente não está trabalhando com a ideia de generalização, então a gente precisa também já indicar qual é o ambiente específico ou contexto, né, social, espacial e mesmo temporal, em que a gente vai estar analisando aí o problema de pesquisa. Então essa é uma parte bastante importante quando a gente trabalha com pesquisas qualitativas. Bom, aqui a gente tem um quadro comparativo das formulações teóricas, formulações de problemas, de pesquisa quantitativas e qualitativas, para a gente contrapor aí, né, algumas características. Então isso é bastante didático, está, né, no livro que eu vou recomendar aí ao final da aula, que a gente pode ver o seguinte. Bom, quando a gente falou da pesquisa quantitativa, né, a gente disse que o problema de pesquisa ele tem que ser muito preciso, limitado ou delimitado, no sentido que a gente quer sempre estabelecer a relação de causa e efeito, né, ou associação entre duas ou mais variáveis. Né? Então, quanto mais específico for a definição do problema de pesquisa, melhor, porque isso vai facilitar a coleta e análise de dados posteriormente para teste de hipóteses. Já na pesquisa qualitativa, não. Essa formulação ela tende a ser um pouco mais aberta, no sentido de que a gente vai explorar para verificar o que daquela realidade específica é relevante, que a gente precisa analisar com mais cuidado. Além disso, na pesquisa quantitativa, né, a gente vai estar muito focado em variáveis, né, mais exatos e concretos possíveis para que a gente possa mensurar. Enquanto na formulação qualitativa, né, essa formulação do problema de pesquisa ela vai ser mais expansiva, né, no sentido que ela abrange mais coisas inicialmente, e à medida que a gente vai indo a campo, vai confrontando com a literatura os nossos achados de pesquisa, a gente vai focando em determinados conceitos que são mais relevantes à medida que a gente vai evoluindo o estudo. Então a gente começa mais abrangente e depois vai afunilando. No caso da pesquisa quantitativa, né, a gente já vai direcionado especificamente para as variáveis que a gente precisa levantar dados e analisar do ponto de vista estatístico. Enquanto que na formulação qualitativa não, né? A gente não tem no início da pesquisa, ou na elaboração do projeto de pesquisa, uma direção bem clara. No caso da pesquisa quant, toda a formulação de hipóteses, principalmente o próprio problema de pesquisa, vai estar fundamentada na revisão de literatura, né? Ou seja, o próprio corpo teórico anterior, né, e os estudos empíricos já vão indicar o que a gente precisa analisar. Tá? No caso da qualitativa, é claro que a gente também, né, vai partir aí de um conhecimento prévio, mas ele serve para fundamentar, né, a colocação do problema, mas também vai abrir espaço para uma experiência, né, para a experiência do próprio pesquisador e para a sua intuição, né, no sentido de ele ir apontando o que é relevante de estudar, principalmente depois quando ele vai a campo e permite ele reformular. Né? Então, se vocês voltarem 2 aulas atrás, a gente viu que o processo de formulação do problema de pesquisa ele pode ir e voltar. Né? À medida que a gente vai adquirindo novos conhecimentos a partir da pesquisa de campo, a gente pode reformular e refinar a formulação do problema de pesquisa. No caso da pesquisa quant, a gente tem que trabalhar aí com um grande número de casos, né, para justamente a gente ter representatividade estatística para poder fazer a inferência, né, sobre a população. Já no caso da pesquisa quali, né, a gente vai aplicar aí questionários, entrevistas, enfim, a nossa observação, né, ela vai se dar sobre um número menor de casos, porque o foco aqui é ir em profundidade, compreender, né, a partir da perspectiva dos participantes. Então, até seria muito mais complicado, né, fazer o levantamento de um número muito grande de casos. Na pesquisa quant, o entendimento do fenômeno ele é guiado aí por dimensões consideradas significativas, né, ou seja, é aquilo que a teoria coloca como relevante. Então a gente está selecionando aspectos da realidade que a gente vai analisar. Então, e também, né,
medida que a gente seleciona alguns ou delimita alguns aspectos da realidade, a gente está ignorando outros. No caso da pesquisa qualitativa, a ideia é que a gente precisa analisar todas as dimensões, né, internas ou externas, passadas, né, e presentes, dos casos que a gente está analisando, dos grupos sociais, das pessoas específicas, enfim. Então a gente tem que basicamente trabalhar com aquela ideia, né, de um estudo monográfico, embora não necessariamente a gente vai adotar esse método, mas aquela ideia que a gente viu em aulas anteriores de que a gente tem que compreender, né, a relação dos grupos sociais, né, nas suas diferentes dimensões. Então, por isso o estudo mais aprofundado nesse tipo de pesquisa. Já na pesquisa quantitativa, né, só para concluir, a gente vai fazer sempre uma formulação de problema de pesquisa orientado para testar hipóteses, né, ou explicações. Também para avaliar efeitos de algumas variáveis sobre outras, né, correlações ou mesmo de maneira explicativa. Então pode ser a probabilidade de ocorrência de duas coisas ou de causação mesmo. Já na qualitativa não, né? A gente vai fazer essa formação do problema de pesquisa mais orientado para aprender com as experiências e os pontos de vista dos indivíduos, né? Avaliar processos históricos dentro do seu contexto específico e geralmente gerar as teorias fundamentadas, né? Então, é aquela ideia do ground theory, né? Ou seja, a teoria fundamentada em dados. Então, não necessariamente a gente vai aplicar esse método, né? Mas a pesquisa quantitativa, em grande medida, trabalha com essa concepção, né? Ou seja, a gente passa a criar explicações e mesmo hipóteses a partir da observação dos dados. Então aqui é bem forte o indutivismo, né, que a gente viu na aula anterior, como um elemento que vai guiar, né, a lógica da formulação aí do problema de pesquisa, da pesquisa quantitativa. Bom, além disso, a gente tem alguns aspectos para considerar na pesquisa qualitativa que, bom, principalmente nessa concepção que a gente está apresentando na aula de hoje, ela vai estar principalmente focada no ambiente natural ou no contexto dos participantes, né? Pensando que a gente está trabalhando com o levantamento de informações envolvendo pessoas, né, diretamente. As variáveis que a gente vai analisar, elas não podem ser controladas ou manipuladas, né? E, na maior parte dos casos, os dados que a gente vai observar, né, muitas vezes envolvem variáveis que não são quantificáveis, né, ou que, por mais que possam ser quantificáveis, elas não fazem sentido ou não é o propósito da pesquisa qualitativa. Então, por exemplo, a gente pode estar investigando qual é o sentimento gerado nas pessoas diante de um determinado tema, um determinado assunto, tá? Então a gente pode ter a expressão sentimento raiva, medo, insegurança, afeto, etc., né? A gente até poderia mensurar a frequência relativa, né, o que é mais citado, o que é menos citado, em termos dos sentimentos numa pesquisa de campo. Mas esse não é o objetivo da pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa vai justamente trazer o contexto, né, por que aquele sentimento se manifesta e quais as razões expostas pelos próprios participantes, né? Então, a ideia é que os significados sejam extraídos dos próprios participantes e não elaborados a partir simplesmente da percepção do pesquisador, embora, obviamente, né, vai haver aí uma certa interferência, que é justamente a capacidade de interpretação do pesquisador em relação àquilo que ele está observando. E, como eu já mencionei, né, os dados eles não são reduzidos aí a valores numéricos, né? Pelo contrário, a gente vai trabalhar com significados, né, com textos, com produções verbais, visuais e assim por diante, né? Então, é isso que vai ser analisado e interpretado pelo pesquisador quando ele adota aí um método de pesquisa qualitativa. Tá? Bom, aqui esse esquema ele traz uma coisa bem interessante, porque a gente vai conversar na sequência, que é a ideia de que na formulação do problema de pesquisa qualitativa, né, a gente vai usar a literatura anterior para identificar alguns conceitos chaves, né, ou conceitos centrais, e também aqueles que vão estar relacionados que vão ajudar a gente a ir a campo e observar aquilo que pode ser relevante para a nossa pesquisa. Tá? Então, é claro que vocês vão ler no livro lá, tem alguns exemplos específicos de outras áreas de conhecimento que não é economia, mas vamos supor o seguinte exemplo. Tá? Vamos supor que a gente está interessado em saber quais fatores determinam aí a escolha do consumidor em adquirir um produto ou outro produto em situações especiais, ou seja, em que
há um apelo emocional que faz com que aquilo que a teoria coloca como elementos-chave na decisão dos consumidores, né, ela seja desconsiderada ou mesmo violada. Né? Então vamos pensar o seguinte, bom, a compra de um panetone, por exemplo. Né? Então a gente tem lá N tipos de panetone vendidos aí por diferentes lojas, empresas e assim por diante, e também em variados preços. Tá? E aí a gente pode pensar o seguinte, bom, preço e a restrição orçamentária geralmente são dois fatores que a teoria coloca como relevantes para a escolha do consumidor. Né? Bom, o panetone é tudo igual, né? Então, obviamente, vai ter alguma diferenciação em termos de qualidade, sabor, mas né, a gente poderia supor que a decisão de compra de uma marca ou outra né, vai ser fortemente pautada, primeiro, pelo preço desse produto e pela capacidade de pagamento da pessoa que está comprando. Né? Então, quanto maior sua renda, né, ela vai estar mais exposta a pagar um pouco mais caro por produtos de maior qualidade, ou, né, se ela é indiferente a isso, ela vai escolher sempre o de menor preço, quando ela vai no mercado ou em outro lugar onde esse produto é vendido. Mas pode haver situações específicas né, que ela vai estar disposta a pagar o preço que for, ou um preço muito mais elevado, independente dessas variáveis preço e da própria restrição orçamentária. Então vamos supor que a pessoa tenha um familiar aí com uma doença grave, já em estado terminal, e que o desejo dessa pessoa fosse experimentar um panetone de uma loja muito famosa. Então é possível que essa pessoa se dispusesse a pagar o preço que for justamente para atender um dos últimos desejos aí do seu familiar. Então a gente poderia pensar como conceitos centrais e relacionados né, o papel do apelo emocional na decisão de consumo por parte né, dos consumidores e aí trazer elementos né, relacionados como preço, como restrição orçamentária, como as emoções atreladas né, ao momento da compra que vão determinar a preferência ou que vão influenciar na sua decisão, deixando ou fazendo com que, pelo menos nessas situações especiais, as outras variáveis tradicionais deixem de operar. Então, esse tipo de pesquisa nos encaminharia não para uma quantificação, necessariamente, mas para trazer explicações e uma compreensão do porquê né, a gente vai ter situações específicas em que as variáveis econômicas tradicionais não vão explicar a decisão de consumo de uma pessoa. Tá? Bom, aqui a gente tem né, um modelo de formulação de um problema de pesquisa qualitativo em que a gente tem né, uma determinada recomendação aqui, que é feita pelos autores, que é a seguinte. Bom, em primeiro lugar, a gente vai apresentar esse problema de pesquisa né, por um verbo que vai sintetizar a intenção fundamental. Né? Então, geralmente ele vai ser um verbo como explorar, entender, identificar, compreender, examinar e assim por diante. Diferente de um problema de pesquisa quantitativa, que geralmente a gente vai colocar ou analisar né, a relação entre a variável x e y, ou avaliar os impactos, por exemplo, da taxa de juros sobre a decisão de investimento dos empresários brasileiros no período de 1996 a 2007. Né? Então, algo bastante específico na pesquisa quantitativa. Aqui não, né? Se a gente voltar para o nosso caso lá do panetone, né? Poderia ser justamente identificar e compreender, por exemplo, as razões pelas quais as pessoas ignoram preço e restrição orçamentária para adquirir determinados produtos em situações em que há algum tipo de apelo emocional. Né? Ou mesmo tentar identificar quais são né, esses sentimentos que levam as pessoas a mudarem suas preferências no momento de adquirir um produto. Então, enfim. E claro, como a gente tem essa sequência de setas que são apresentadas aqui, a gente precisaria ser um pouco mais específico nos casos que a gente vai analisar. Tá? Então, em que situações a gente poderia contextualizar esse exemplo do panetone, de adquirir, sei lá, produtos natalinos no Brasil, tá? Ou numa determinada cidade, enfim. Tá? Então, a gente vai determinando também os casos, os participantes, os eventos que a gente quer analisar, como está sendo colocado aqui, tá? E também determinar o ambiente, o contexto, tá? Ou o lugar potencial do estudo, onde é que a gente vai fazer esse estudo. Então a gente poderia pensar aqui, bom, para analisar esses casos específicos do panetone, a gente, sei lá, faria a pesquisa
dentro dos supermercados, dentro das lojas de shopping que vendem produtos mais sofisticados, panetones mais sofisticados e coisas do gênero, para tentar justamente abordar as pessoas e dialogar com elas para tentar identificar esses casos potenciais de situação especiais e tentar, né, desvendar aí as suas razões. E além disso, a gente pode também, né, a gente vai sempre usar um verbo desse tipo, elencando com um fenômeno ou com um tema que a gente quer estudar. Né? Então, eu quero identificar as razões pelas quais, né, um apelo emocional, então essa ideia do apelo emocional influencia as decisões de consumo. Então, relacionando o verbo com um fenômeno, um tema que vai fazer parte do meu problema de pesquisa. Aqui tem outro exemplo, né, que é dado pelos autores, que não necessariamente é da nossa área, da área de economia, mas que também ajuda a compreender um pouquinho essa concepção, que é a seguinte: bom, o verbo aprofundar, né, nas consequências, poderia aprofundar no conhecimento das consequências, por exemplo, individuais do alcoolismo nas relações familiares. Então aqui é um tema geral, né, um conceito chave, um conceito central, mas a gente vai especificando, né, para cada pesquisa. Então, ele quer analisar os efeitos nos jovens universitários em uma universidade específica. Então, lembre que quando a gente vai para uma pesquisa quadra, geralmente a gente vai trabalhar com, né, uma restrição, um número de casos menores. A gente não está querendo generalizar, mas analisar em situações específicas. Poderia ser as universidades públicas, por exemplo, ou poderia ser nas universidades particulares, ou numa universidade específica. Não importa. Né? Isso vai depender muito das razões pelas quais, né, é mais interessante fazer numa universidade ou em outra. Né? Inclusive, a justificativa está baseada em dados estatísticos. Vamos supor que, sei lá, a incidência de jovens que estudam no ensino privado, né, de alcoolismo, a incidência de alcoolismo seja maior. Então, você vai justificar com estatísticas, né, formuladas por terceiros. Por que você vai estudar essa? Então, é uma forma também de delimitando qual é o ambiente mais adequado para fazer a pesquisa. Então, vejam que há uma relação aí entre conhecimento anterior, né, dados já produzidos por outros autores, que vão também ajudar a formular o problema de pesquisa qualitativa. Né? Bom, outro ponto importante a ser analisado é o papel da revisão de literatura. Né? Então, aqui, a revisão de literatura, ela não vai especificar, delimitar exatamente o que a gente vai associar, né, em termos de variáveis, mas ela vai ser fundamental também para detectar justamente esses conceitos chaves, né, o que a gente vai analisar, ainda que eles sejam bastante abrangentes, né, o apelo emocional, então eu preciso refinar isso posteriormente, mas eu tenho um conceito, né, já construído. E aí ele vai ser um conceito-chave, eu vou relacionar outros, né, preço, preferências, restrição orçamentária, coisas do gênero, para eu abordar, né, no campo esse problema de pesquisa. Além disso, a literatura ela vai prover aí uma série de ideias, né, de métodos de coleta e análise de dados, então a gente não precisa ficar reinventando a roda, né, então muito já foi produzido, não necessariamente sobre aquele tema que a gente está estudando, mas sobre pesquisa qualitativa, então a gente pode, né, se beneficiar disso. Também evitar os erros cometidos em estudos anteriores, então é comum nos textos científicos que as limitações do estudo sejam apresentadas, geralmente nas considerações finais ou mesmo na parte da metodologia, que vai mostrando, né, aquilo que funcionou, aquilo que não deu certo e sugestões para estudos futuros. Então isso também faz com que a gente evite, né, ter que passar pelo processo de tentativa e erro, a gente já vai evitando esses erros a partir da leitura da literatura anterior. Ajuda também a conhecer diferentes formas de pensar e formular o problema de pesquisa. Então, muito daquela questão da experiência e da intuição, né, do pesquisador, ela vai atuar na hora de formular um problema de pesquisa. Então, a leitura, né, do que já foi escrito ela ajuda também a gente ter ideias para formular o problema de pesquisa ou mesmo para verificar de uma maneira mais crítica se o que foi feito se adequa para o que a gente quer estudar. E se não se adequa, a gente também, né, sabe o que não está adequado e a partir disso cria uma coisa nova. E por fim, né, ajuda a melhorar o entendimento e a interpretação dos dados. Então, à medida que a gente vai indo a campo, vai conhecendo mais a realidade, a gente volta para a literatura. Então, até a fase da análise dos dados, a gente está em diálogo aí com a literatura justamente para tentar compreender, né, algumas coisas que a gente observa na prática, mas não consegue explicar. Né? Então, a literatura ela vai ajudar também a gente a entender algumas coisas e fazer
possíveis explicações, que podem ser interpretações ou a formulação de hipóteses. Né? Então vocês lembrem que na aula anterior eu mencionei, na aula 2 aulas atrás, eu mencionei que a formulação de hipóteses ela pode ser inclusive um resultado, né, do tipo de pesquisa qualitativa. Bom, aqui a gente também tem um comparativo interessante nesse livro entre a pesquisa quant e a pesquisa quali, né, no que diz respeito ao uso da literatura. Então, a gente tem alguns itens aqui. O primeiro deles é a quantidade de literatura citada no início do estudo, né, aquilo que a gente tem que ler antes para referenciar nosso trabalho. E na pesquisa quantitativa ela vai ser substancial, né, ou seja, basicamente a gente vai ler o máximo possível para tentar chegar no estado da arte e a partir disso propor alguma coisa nova, né, uma coisa que contribua para a literatura. Na pesquisa qualitativa, ela não é tão extensiva. Né? Ela, na verdade, ela serve aqui, né? Ela mede, sem que a revisão da literatura dificulte os dados, né? Ou a informação surja dos participantes, e sem nos limitar à visão de outros estudos. Né? Ou seja, a gente, obviamente, precisa ler para definir conceitos-chave, tirar ideias, saber o que foi escrito até então, mas muito do que a gente vai explicar, como é contexto específico, né? Ele vai surgir da pesquisa de campo. A gente já vai discutir um pouquinho sobre isso. Então a gente, né, não fica tão preso e consequentemente não existe também uma revisão, né, de todos os estudos anteriores para fazer a pesquisa qualitativa. Com relação à utilização e a funções da literatura no início do estudo, né, na pesquisa quantitativa ela serve para fornecer uma direção racional para o estudo, aprimorar a formulação do problema de pesquisa e das hipóteses. E na pesquisa quali, né, ela vai auxiliar em definições, justificar, né, e documentar a necessidade do estudo. Então, aquilo que eu já havia mencionado lá atrás. E com relação ao uso da literatura no final do estudo, depois que a gente fez o levantamento e análise dos dados, né, basicamente é para confirmar ou não as previsões teóricas, né, que estavam lá na literatura, no caso da pesquisa quantitativa. Né? Então a gente vai corroborar hipóteses ou vai refutá-las. Né? Então basicamente esse é o papel da literatura quando a gente vai discutir os resultados. Já na pesquisa quali, não. A gente vai ter referências para comparar com outros estudos e mesmo trazer, né, elementos novos que não foram discutidos na literatura anterior. Inclusive propor, né, hipóteses ou mesmo a chamada teoria fundamentada. Né, ou seja, complementar com a formulação teórica a partir dos resultados da pesquisa de campo. Bom, com relação às hipóteses, né, como eu já mencionei, elas vão surgir principalmente da pesquisa de campo e da interpretação dos resultados. Né? Elas tendem a ser mais gerais, né? Elas vão emergindo à medida que a gente vai avançando na coleta de dados. Elas tendem a ser mais flexíveis e contextuais. Né? A gente pode até, inclusive, pensar que a gente pode fazer uma formulação teórica inicial e à medida que a gente vai avançando nos estudos, a gente reformula aquela hipótese até a conclusão do trabalho. Então, eu posso partir da hipótese que quando a gente tem uma situação, né, de apelo emocional muito forte relacionado ao medo da morte, por exemplo, a pessoa estaria disposta a pagar qualquer preço, né, ignorando as suas restrições orçamentárias. E a gente pode ver que à medida que a gente vai conversando, entrevistando as pessoas, que talvez haja um limite aí que elas estariam dispostas a sacrificar, né, o seu bem-estar financeiro para compensar um eventual medo da morte. Né? Então a gente pode refinar, reformular essa hipótese à medida que a gente vai obtendo dados da pesquisa de campo. Tá? Então, basicamente o que está colocado aqui, né, elas vão sendo aperfeiçoadas conforme avança a pesquisa e elas podem inclusive ser um resultado da pesquisa. Ou seja, a gente pode, a partir de uma pesquisa qualitativa, formular uma hipótese, né, uma explicação para um determinado fenômeno. Eu posso chegar no final dessa minha pesquisa e ter uma explicação. Bom, as pessoas que se defrontam com apelo emocional associados ao medo da perda, né, elas estão mais propícias a gastar mais do que aqueles que estão sujeitos, né, a um apelo emocional mais positivo, uma felicidade, né, uma alegria e assim por diante. Né? Enfim, não sei se é verdadeiro ou não, estou inventando, mas esse pode ser um resultado de uma pesquisa qualitativa que vai fomentar, né, explicações e possíveis hipóteses serem testadas quantitativamente posteriormente. Bom, outro aspecto importante diz respeito à pesquisa de campo. Né? Então, tem alguns elementos aqui mais básicos que são discutidos ali, mas que são fundamentais. Né? O primeiro deles é o acesso ao ambiente, ou seja, a gente vai coletar dados
no shopping center, no supermercado, a primeira coisa que a gente precisa ter é a autorização para acessar e abordar as pessoas, né, os clientes, os consumidores, dentro desses locais. E em muitos casos, né, quando a gente vai trabalhar, mesmo na pesquisa das áreas de ciências sociais e humanas, quando a gente vai abordar pessoas para entrevistar, para conversar e assim por diante, é muito provável que a gente precise de uma aprovação no comitê de ética, né, da universidade. Então as questões éticas também precisam ser levadas em conta, precisa ser muito bem definido que dados vão ser levantados e como é que vai ser abordado, se há prejuízos ou não para os envolvidos, para que a gente possa de fato ir a campo. Então essa questão do acesso ao ambiente ela é fundamental. Além disso, a gente vai ter, depois que concedido o acesso, né, uma imersão no ambiente. Então essa imersão basicamente é a ida do pesquisador para levantamento de dados e, claro, ele vai ter que definir uma série de coisas, né? Como é que ele vai levantar as informações que ele precisa. Então muitas vezes ele vai ter que interagir, né, com as pessoas, então vai ter que ganhar confiança, estabelecer relações. Às vezes ela vai ter que fazer registros, né, anotações do que ela está observando, pode ser uma fonte também de informações, ou seja, ela não aborda diretamente, mas indiretamente ela está observando determinados fenômenos, reações das pessoas ante determinados assuntos e assim por diante. Né? Então, também a forma de anotar ou registrar o que acontece em campo é a fonte de dados que vai ser analisada posteriormente e também ela pode produzir aí os seus diários de campo, né, que são descrições dos ambientes que podem, por exemplo, influenciar a decisão de compras. Né? Então, uma loja de shopping que é muito mais decorada, pensar no design mais organizado, pode ter uma influência sobre a decisão de compra comparativamente a um supermercado que tem um outro propósito, e assim por diante. Elaborar mapas, diagramas, assim sucessivamente. E também é preciso pensar nos materiais e objetos, né? Aquilo que vai ser necessário para registrar as informações. Então, às vezes a gente pode estar dialogando com as pessoas e a gente vai gravar, né, essa conversa para que depois a gente possa ouvi-la novamente, transcrever e extrair dali as informações relevantes para o nosso estudo. Então, a pesquisa de campo ela envolve aí, né, um conjunto de requisitos de organização, de planejamento, para que a gente possa, né, levantar as informações necessárias para a execução da pesquisa qualitativa. Bom, eu deixo aqui a referência. A gente ainda está trabalhando com o livro, né, de Hernandes Sampieri e os colegas, Metodologia de Pesquisa, e esse tema está no capítulo 12, né, desse livro, que está disponível lá na minha biblioteca da UFPR. Bom, eu desejo a vocês aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.